Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 130 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é extremamente importante. Nós vamos falar sobre questões relacionadas a NR1 e sobre o assédio dentro das organizações. E para isso, vamos conhecer a nossa convidada. Ela é formada em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco, com certificação em liderança pela IE Business School e Think School of Creative Leadership. Temos a honra de receber a CEO da Livre de Assédio, vice-presidente regional da APSA e membro de conselho globais como Cívicos Global Alliance, Ana Adobati. Ana, seja muito bem-vinda. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem estiver assistindo. Um prazer falar sobre a Livre de Assédio, sobre minha experiência com você. Desde já, parabéns. Eu vou dizer que é um prazer acompanhar a tua jornada e ver a profundidade como você lida com os temas, sem aí estar passando pano, digamos assim, para temas que são espinhosos, mas que a gente, como sociedade, precisa conversar. Exato, e inclusive como executivo, né, nós temos que saber lidar com todos os assuntos e de uma forma que a gente consiga não apenas aprender, mas aplicar dentro das organizações. Ana, eu gosto, mas antes da gente até falar da Livre de Assédio, eu gosto muito de falar sobre a trajetória dos empreendedores, dos executivos, das executivas. Então, eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre o seu começo, que eu vi que você começou com jornalismo, você é formada pela Universidade Federal de Pernambuco e teve experiências em grandes empresas como a Natura, Alpargatas, e também trabalhou no Comitê do Rio 2016. Como é que foi o início da sua jornada? Então, acho que tem uma coisa que pouca gente sabe, meu início como jornalista, mas eu também estudei administração na Universidade Estadual de Pernambuco. Então, eu levava... Sim. É bem interessante, e isso por muito tempo foi uma culpa, né? Porque eu tinha duas formações generalistas. Sim. O que me ajuda muito hoje no meu trabalho, sim. Mas por muito tempo eu fiquei, nossa, que decisão foi essa? Fazer administração e jornalismo. Jornalismo porque eu acredito que comunicação, e você que trabalha em empresa sabe, comunicação como endomarketing, comunicação para o SG, sempre foi algo que, mais do que o jornalismo no dia a dia de redação, eu entendia como uma grande ferramenta mobilizadora e transformadora. E administração para dar o ferramental de gestão. Acontece que sempre eu trabalhei nesse ambiente mais corporativo, mas aí quando vem ali a abertura das chamadas para os trainees dos grandes grupos de comunicação, eu fiz, olha, no mínimo o que vai acontecer é eu encerrar minha jornada de jornalismo com uma experiência prática. Sim, não sabia eu ali que ia ser tipo algo que depois eu resgato com a Livre de Assédio. Então, eu fui selecionada para atuar no grupo Associados, como trainee, estagiária na época, e aí eu apostei em escrever sobre economia, que era o que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de atuar no meio corporativo e com as empresas, né? Tinha trabalhado em grandes agências de comunicação, e aí me mandam para escrever sobre o cotidiano das cidades, direitos humanos, e ali eu me confrontei com Recife sendo uma das cidades mais perigosas para a mulher viver no mundo, igualando-se a cidade de guerra na África. Não que o Brasil e a América Latina não seja extremamente perigoso, mas Recife ali despontava. E aí, na época, não se falava nem de feminicídio, mas era corriqueiro todos os dias eu cruzar com casos de mulheres assassinadas pelos seus parceiros e que inclusive me fez muito mal, e foi um dos motivos que depois eu escrevi sobre economia também, sobre política, trabalhei, tive a sorte de fazer TV, fazer rádio, enfim, ter uma formação bem completa. Você fez TV também? Oi, desculpa? Você fez TV também, inclusive? Fiz TV, fui repórter da Band, local. Que legal. Entrevistei Lula algumas vezes, então... Foi muito bacana, no ponto de vista de formação, que a gente faz trajetória, eu ter passado por TV, digital, jornal, fui contratada, cobri a eleição de Eduardo Campos, quando ele sai a primeira vez para governador, aquela eleição nem era dele, eu era novinha, o pessoal, ela é novinha, pode cobrir o Eduardo Campos, porque ele não vai ser candidato, ele vira o jogo, aí o pessoal, peraí, então vou colocar alguém mais sênior, e eu fui cobrir justiça, que foi uma outra coisa interessante, porque eu vivia dentro dos tribunais conversando com advogado, que é outra coisa que eu trago para o meu dia a dia na Livre, que é essa visão de como é que a gente traduz direito, risco para uma linguagem popular. Então, o jornalismo, de um não planejado, me trouxe muita coisa que hoje é importante
que fala sobre como é que a gente se comunica, como é que a gente cria negócios, como é que a gente gere pessoas e transmite mensagens importantes para a gestão da empresa funcionar do jeito mais acessível, que isso é um desafio, né? Digo que, para mim, uma premissa que a gente traz para a Livre é direito bom é aquele direito que a gente tem na ponta da língua, que a gente não precisa usar o juridiquês para a gente fazer uso dele ou reclamá-lo, né? Então, isso é muito importante. Então, Silvio, foi isso, mas depois eu cansei, achei que, gente, a gente não está fazendo muita coisa só reportando, só falando da imprensa, mas naquela época era uma frustração, eu estava adoecendo, porque todo dia lidar com esse tema que me atravessou me doía, e aí eu saio e vou trabalhar na China, participo pela Universidade de Administração, de um intercâmbio de jovens talentos de BRICS para BRICS. Eu fui morar na China, fui trabalhar em Wuhan, num assignment de relações internacional. Na época, tinha gente que não... Era o que eu falei em 2007. Tinha pré-Olimpíada da China. Tinha gente que nunca tinha visto nenhuma pessoa que não fosse chinesa ou oriental na cidade. E aí eu fui trabalhar em hotel, passo por hospitalidade, termino o assignment, eu vou empreender, porque eu queria continuar morando na China, e fui trabalhar com supply chain, empreender mesmo na raça. Aí eu peguei uma oportunidade, né? Imagina, naquela época poucas pessoas falavam português, eu morava na China, eu comecei a ajudar as empresas a importar, exportar e a negociar, e aí vira um outro lugar que eu entro depois no meio corporativo e passo por Alpargatas, Natura, Rio 2016, aí já no lugar corporativo. Sei. E isso tudo, como foi que surgiu a ideia de você criar a Livre de Assédio? Veja, vem de um lugar do que eu vivi como jornalista, sim, uma dor, e aí a gente dizia na época, né, não se falava em assédio, não se falava de importunação sexual, não existia nem feminicídio, isso é uma criação muito nova, mas a gente, enquanto repórter, você entende a ponta do problema social que tem ali, mas você, como repórter mulher, também trabalhando em delegacia, trabalhando em futebol, como eu trabalhei, né, nesses giros profissionais que eu fiz, trabalhando com política, a gente passa por situação de machismo e de assédio também. Isso era uma bagagem que eu trouxe ali, de um outro lugar da bancada. Quando eu vou trabalhar no meio corporativo, tem uma coisa que me marca muito, que é a passagem por fábrica, que é um ambiente extremamente masculino. Eu trabalhei na Alpargatas, localizada em fábrica, que era um outro ambiente. Foi ótimo para eu entender como funciona a operação, mas extremamente masculino. E a minha função era uma função de negociação com o exterior, por causa da minha bagagem de Ásia. E aí eu me lembro que o RH dizia, olha, essa função era para um homem, mas só tem você aqui com essa bagagem, porque eu falava mandarim, tinha experiência na Ásia, virei esse lugar diferenciado. Então, você vai viver nesses lugares de hostilidade enquanto mulher, não necessariamente um assédio sexual, não é isso que eu estou falando, mas do macro contexto. Mas quando eu vou para a Natura, uma empresa extremamente feminina, que trabalhava com conceito de liderança, já de inclusão, ali já era esse jeito, quando nem se usava esse nome. Tinha um canal de ouvidoria lá, que era muito o que eles diziam, é para ajustar relacionamento, não necessariamente espere chegar a denúncia, mas algo não está indo bem, procura ajuda. E a gente tinha essa gestão das relações por ser uma empresa muito orientada para o relacionamento. Aí eu comecei a ver que cultura faz diferença, mas governança também. Sim, sem dúvida. Porque é o seguinte, também tinha canal de ouvidoria na Alpargatas, mas era usado para quê? Em que contexto? E na Natura, o cuidado com as relações foi algo que me marcou muito. E isso, para mim, é um ponto que eu digo assim, a Livre de Assédio, ela vem para um lugar para trazer solução para as empresas, mas para transformar a cultura e também pensar em processo. E processo, ele é vivido no dia a dia. E cultura também é vivido no dia a dia. E isso demanda educação e uma construção de um sistema que faz isso tudo funcionar. Não, sem dúvida. Sabe que a minha formação também é administração, e como fala, quando eu vim para essa área de treinamento de líderes empresariais, eu acabei conhecendo o Shaw Smith, que é um consultor especialista em Customer Experience, e em 2007 conheci a Carolyn Taylor, que é especialista em gestão de cultura organizacional. E realmente eu percebo que as empresas, elas não dão ainda a devida atenção para nenhum dos dois temas. Fala-se muito, mas ainda precisamos evoluir muito em termos de gestão de cultura organizacional e da experiência do consumidor, porque isso exige muito método, disciplina e uma constância que, até pelo fato de nós termos uma mudança muito frequente dos principais executivos da empresa, CEO e VPs e tudo mais, isso acaba criando raízes que realmente poderiam gerar frutos no longo prazo, né? Então, realmente é um tema bastante importante esse que você lida, e principalmente com o tema principal, que é a questão do assédio. Mas uma coisa que você não mencionou muito, mas é que, assim, ao longo da sua carreira, né, você liderou iniciativas que conectaram tecnologia e melhores práticas de ESG em setores como varejo e eventos.
como é que essas experiências moldaram a sua visão de inclusão e segurança e de que forma isso reflete no trabalho atual da Livre de Assédio? Porque você falou até bem da Natura e tudo mais, mas me conta um pouquinho como é a questão da tecnologia nisso tudo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma coisa que me incomoda, e por isso que eu estou adorando estar nesse fórum contigo, porque é raro a gente ter oportunidade de problematizar, que eu acho que você deve ter visto. Sim. Isso nas empresas que você trabalhou, que é a compra e aquisição de tecnologia sem propósito, sem intencionalidade, Nossa, fica lá, nossa, né? O RH compra um sistema, vendas tem outro, ninguém se conversa, e daqui a pouco vem um direcionamento, derruba tudo, bora integrar e fazer a virada, mas aí o pessoal esquece da cultura, que é a digitalização, de todo mundo digital. Isso foi uma coisa que eu achava um desperdício de dinheiro e de energia gigantesco. E é mesmo. E aí conversa muito com o que a gente falou sobre cultura, sobre processo e sobre também intencionalidade. E você conhecer entender o que é que você quer com aquela tecnologia. Eu sou fã de dados, eu sou fã de tecnologia, mas, de novo, se ela de fato resolver o problema que a gente está colocando ali na pauta. Então, o que eu vejo quando eu ando nas empresas são canais de denúncia que não são acionados, canais de denúncia que estão ali para constar quase por uma segurança jurídica. Se vier uma fiscalização, a gente tem. Canais de denúncia que são, ou de suporte, que são intencionalmente até mal divulgados, porque não queremos ninguém, né, trazendo esse problema para mim. Isso sempre foi um grande incômodo. E aí você também perde também um outro lugar, quando a gente não fala de tecnologia, que é escala, é eficiência, é lastro, é você conseguir ter dados para você ter inteligência, para a partir do momento que você começa a receber aquilo ali, e dado precisa virar informação. Se você olha aquele dado também com um olhar de o que é que eu extraio daqui, você vai ter business intelligence para várias esferas do negócio. Sem dúvida. Então, eu sou apaixonada por isso, pela possibilidade que tem de você criar mais responsividade, mais resiliência, mais oportunidade de mitigação de crise e visão de futuro com base em evidência. Sempre isso é uma coisa que eu acho que você carrega para qualquer lugar que você for na vida, né? Não é fácil, mas é possível. Quando a gente olha lá atrás, desde o começo, quando eu comecei a pensar livre de assédio, ainda como MVP, ainda testando, sempre foi um lugar que eu fiz... Oi? Pode falar. Eu falei apenas assim. Eu vou testar com tecnologias não proprietárias, porque eu preciso saber se funciona, como funciona, até isso desenhar um software próprio, uma construção aí de solução. Então, sempre foi a metodologia da gente testar primeiro, entender o que é o valor para o usuário final e o usuário interno, antes de a gente pular numa inferência do tipo, eu vou criar mais um aplicativo, eu vou criar mais uma solução, porque isso é custo e não necessariamente isso vai resolver o problema e a dor, porque no foco que a gente tem é como eu resolvo a dor do meu cliente, a dor da pessoa que precisa de ajuda, a dor daquela política pública, usando sempre o design centrado no usuário, né? E entendendo justamente a sua jornada. Então, um canal de denúncia, por exemplo, não necessariamente vai atender do mesmo jeito uma pessoa que está na linha de fábrica, a pessoa que está trabalhando, dirigindo um caminhão, a pessoa que está dentro do ar-condicionado, que é o que a gente sempre fala, ali sentadinha, com a intranet, com o seu computador. A gente precisa desenhar essas tecnologias, esses pontos de contato e essas conversas que acontecem por meio de plataformas digitais, olhando quem é o usuário para poder ter intencionalidade e impacto. Então, isso é muito o que a gente traz para livre de assédio. Então, historicamente, a gente tem hoje nossas tecnologias, a gente atende com tecnologia, mas muita coisa a gente fez já olhando para, olha lá, o que é que hoje já é usado na tua empresa? O que é que já está na mão do teu usuário, seja o cliente, ou seja o funcionário, e que funcionário que ele já está ali familiarizado, não vamos criar mais um aplicativo para baixar, não vamos criar mais complexidade, a gente tem que ter resultado e tem que ter interface eficiente com esse usuário. Quando a gente fala do varejo, que é uma coisa que eu amo de paixão, eu trago para um lugar que é o seguinte, você trouxe aqui na conversa anterior, que até mesmo no meio do ar-condicionado, vamos colocar assim, a gente está tendo um turnover muito alto, que já traz muitos desafios de retenção, de aprendizagem, de cultura. A gente está vivendo um novo mundo nesse nível. A gente sempre viveu isso no varejo. Isso sempre foi uma dificuldade. E aí a gente precisa ter um olhar específico, a Livre de Assédio sempre fez isso, para olhar qual é a situação que acontece ali naquela comunidade, como essa pessoa chega, de onde ela chega, como ela fica, para eu poder entender qual é a melhor solução. Que, no contexto de criar uma cultura de respeito e uma governança para que os canais sejam usados, vai ser eficiente. Então, quando a gente começa lá atrás, a Livre de Assédio começou com bar, restaurante e evento. Isso é uma história muito interessante, porque o desafio está ali. Evento são camadas e camadas de governança e de gente que entra muitas vezes naquele dia e que eu preciso deixar todo mundo ali alinhado
preparado, com um protocolo correto, e protocolo é muito importante. É uma linguagem que eu trago, inclusive, do mundo dos jogos. Você não precisa ser um especialista para saber identificar como agir para não ter risco e saber endereçar as situações. E bar, de uma certa forma, também a mesma coisa com turnover alto. Foi desse lugar que a gente surge. Que, por consequência, a gente consegue trazer essa aprendizagem treinada e validada por mais de 1 milhão de usuários para varejo e outros ambientes complexos. Não, olha, eu concordo com você que realmente assim a tecnologia ela passou do ponto. Eu vim da área de tecnologia, tá, nas décadas de 80 e 90, cheguei a projetar computadores, vender computadores e tal. Mas realmente eu acho que a tecnologia tem que ter esse olhar que você mencionou, quer dizer, olhar a partir do usuário, a partir de quem está usando a tecnologia, e hoje a tecnologia acaba sendo, sem sombra de dúvida, uma constante de concentração de poder excessivo, né? Se você olhar, por exemplo, nem vou falar de Putin ou de Trump, mas se você pegar o que um presidente do Uruguai consegue fazer, sei lá, ele poderia jogar um míssil em cima de você e você não tem nenhuma tecnologia que tenha próximo a isso, né? Então, guardadas as devidas proporções, a tecnologia hoje acaba sendo um foco muito grande de poder, porque justamente não tem essa visão por parte do usuário. E com o uso de inteligência artificial, então, eu vejo isso tá meio enlouquecedor, né? Você recebe hoje ligações e uma série de coisas que você tem que fazer que é impossível de você vencer uma tecnologia do outro lado. Então, eu acho que a gente precisa repensar muito exatamente a utilização em doses um pouco mais adequadas e de forma mais apropriada com essa visão que você está colocando, que é a visão do usuário, não a visão de quem está querendo apenas se alimentar de dados ou fazer uma figura boa perante a legislação sem realmente se preocupar com o resultado daquilo, né? E me diz uma coisa, a gente aqui tem uma preocupação muito grande, como a gente fala com executivos, de falar sobre liderança. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós qual que é o seu estilo de liderança e se você tem algum líder de referência. Gente, falar de si mesmo é tão ruim, né, Silvio? Mas, assim, falar de si mesmo é tão ruim, né? Vamos pedir o feedback dos outros. O que é o meu estilo de liderança? Mas eu trago uma coisa para a minha vida, que é assertividade. Inclusive, eu acho que isso causou um estranhamento muito grande por ser mulher e falar na lata, porque eu acho que, assim, isso não significa faltar com respeito. Agora, transparência, dizer o que quer, o que é o combinado, o que é o esperado, muitas vezes não é um lugar que se espera de uma mulher quando colocam a gente dentro de um viés de ser acomodadora, né? A que sempre vai estar ali no lugar de boazinha. Então, a gente pegar isso com fornecedor até que acha, porque elas são legais, são livres de assédio, então não vão honrar prazo, eu não vou, né? Acho que reclama dentro do que está previsto no contrato, acho estranho. Eu fico perguntando, se fosse um homem, será que seria o mesmo estranhamento? Então, eu faço só essa volta para dizer que isso foi uma coisa que eu trouxe na minha vida, que é assertividade, né? Transparência, energia e uma capacidade de mobilização é muito que eu trago. Não significa que eu não sou acolhedora, agora dentro do lugar dos combinados, né? Então, o acolhimento acontecer, a empatia existe, mas a gente está nesse lugar que aqui estamos juntos para trazer performance, para construir junto. Então, eu trago esse lugar. Líderes de referência. Eu vou trazer um líder de referência para mim e eu vou dizer, trago homens aqui, porque essa conversa não é sobre os homens. A gente trabalha com homens e o lugar que a gente trabalha é para ter respeito entre homem e mulher, num lugar onde tem equidade de acesso aos recursos, né? Mas uma liderança que me inspira muito foi Daniel Silveira, foi meu diretor, depois ele virou presidente da Avon, ele foi meu diretor quando eu fui da Natura. Tive uma sorte, eu era coordenadora, mas a minha gerente, enfim, saiu, e aí a gente ficou quase 1 ano sem essa camada. E aí, pela minha função, muitas vezes eu comecei a frequentar fóruns com o Daniel, sem essa camada acessando diretamente, e ele foi muito inspirador. Para mim, é uma inspiração de uma pessoa que é direta, é empática, é extremamente exigente. Então, tinha coisas que ele estava sempre subindo a régua do que a gente vai querer, vai entregar mais. Então, isso para mim é uma inspiração de como você consegue liderar, você consegue puxar o time e estar num lugar ainda onde tem uma segurança psicológica, uma conversa, sabendo que do outro lado lá você está sendo enxergado como um ser humano. Então, ele me inspirou muito. E muitas vezes eu digo que quando eu quero tomar uma decisão, eu paro e penso, nossa, o que Daniel faria aqui nesse lugar? Como também, obviamente, tem mulheres que também cruzaram o meu caminho, que me inspiraram muito. Mas você me perguntando assim, traga aqui um homem que, olha aí, inspiração para outros homens também, de liderança masculina positiva.
Claro, não, mas eu acho que assim, é importante a gente perceber o seguinte, que todas essas condições de contornos que são colocadas na nossa vida empresarial, elas nunca vão suprimir o fato de que você precisa dar resultado. Então, você precisa ser direto, você precisa conseguir atingir aquilo que é necessário, mas isso não tem nada a ver com você ser ou grosseiro, ou você ser indelicado e tudo mais. Agora, eu acho admirável realmente alguém conseguir cobrar das pessoas aquilo que é demandado sem ultrapassar limites, sem necessariamente ser uma pessoa rude. Então, eu acho que é um excelente exemplo de liderança para nós. Né? E agora me fala um pouquinho sobre, então, a livre de assédio. Né? Eu vi que você oferece protocolos inovadores, baseados em leis como a NR1, vamos falar sobre ela, e a lei Emprega Mais Mulher, com serviços como consultoria, treinamentos e micro-learning. Para quem ainda não conhece o que a livre de assédio traz de mais inovador, né, para mitigar riscos e fortalecer reputações no ambiente corporativo, conta um pouquinho para nós da empresa. Então, foi fundada em 2017, vinha de um incômodo meu muito desse lugar, do espaço de entretenimento, que é um espaço onde ali você tem consumo, mas também tem trabalho, está despreparado, de saber lidar com situações complexas. Quando a gente fala de situações complexas, hoje a gente já amadureceu muito como sociedade, mas eu estou falando lá de 2017, eu lembro que na época eu tinha que dizer, olha, gente, se você lida com a frustração e a raiva de um cliente que teve uma carteira roubada no seu estabelecimento, um celular roubado, você também vai ter uma situação de violência aí que é a mulher sendo importunada e ela, como cliente, ela tem todo direito, inclusive, à luz do Código do Consumidor, você tem como obrigação e tem aí uma solidariedade de responder se essa mulher passar por uma situação de violência. E assédio é violência. Veio desse lugar dessa dor. Claro que depois foi se sofisticando e trazendo... De novo, foi um grande bootcamp para mim, porque você está lidando ali com a visão da liderança, às vezes não tem RH, um gerente que ali foi criado na base da experiência ali como um garçom, como segurança que vai galgando. Então, para mim, foi muito bacana. E com todo aquele desafio do lado interno que a gente falou, retenção de aprendizagem, turnover alto, né? A questão de você até entender se a pessoa está ali focada em tirar pedido. Você está colocando mais uma camada ali. Como é que você mobiliza ela e cria aí mecanismos de aprendizagem e aí onde entra o protocolo de ação. Porque quando a gente fala de protocolo, Silvia, é uma coisa que a gente precisa entender que se a gente vai ser SG, e aí eu já trago um termo novo que na época nem existia, não tem como não olhar para a lei e risco. E quando a gente fala de lei, ainda mais no Brasil, no lugar que a gente está, a gente tem muita superposição do trabalhista, você tem a questão civil, você tem o reputacional, que é um intangível, que eu já disse que é tangível, aí, e você vai também para os riscos psicossociais, já falando de NR1. E todas as leis que foram surgindo, a gente começou falando aqui o podcast, que na época que eu comecei a trabalhar com o tema, nem se falava de feminicídio. Hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, super atualizada em várias camadas, lei da importunação sexual, protocolo não se cale, muita coisa surgiu. Então, a obrigação da livre de assédio é estar trazendo para os protocolos essa investigação jurídica, que a gente traduz em processo, em comportamento e em educação. Porque aí a gente tem, como eu falei, eu não precisa ter um advogado 24 horas para estar ali, pelo contrário, né? Eu não quero nem que isso vire uma causa, eu quero pessoas preparadas que saibam agir nesse lugar de segurança 360 para endereçar essas complexidades. Então, a gente brinca que a gente é craque em pegar o complexo e desenroscar e alinhar todo mundo para a gente ter ambientes seguros, responsivos e com essa segurança psicológica e social, né, em várias pontas, que quem estiver convivendo com o meu negócio, com a minha marca, vai ter aí uma governança responsiva para endereçar o que a gente já fala que é a externalidade do negócio, as complexidades que a gente chama de racismo, machismo, essas violências, as vulnerabilidades psicossociais que batem na porta da gente, seja quando a gente tem um gestor, seja porque a gente está atendendo ao público. E, bom, Ana, antes de mais nada, se você me permite, eu vou deixar o seu LinkedIn aqui embaixo e também o site da Livre de Assédio para as pessoas poderem contactarem você e também conhecer um pouco mais do seu trabalho. Mas vamos falar um pouquinho sobre a NR1, principalmente nas questões de riscos psicossociais. O que mudou na NR1? Eu até cheguei a imprimir aqui a norma, a lei e tal. Queria que você falasse um pouquinho, porque isso vai ser implementado, se não me engano, no dia 26 de maio de 2026. Era para ser nesse ano, mudou para o ano que vem. Me conta, então, a importância da NR1 com os riscos psicossociais e como que as empresas deveriam se preparar para isso. É bem interessante você trazer essa normativa, que assim, a gente já vem trazendo, né? Pela NR5, CIPA, FIRO-CIPA-A. Então, a gente fala que Comissão Interna de Prevenção a Acidente passa a ser Comissão Interna de Prevenção a Acidente e Assédio. E aí eu brinco para fazer aqui um paralelo, que é como a gente já está acostumado a chegar em fábrica e tá tantos dias sem acidente. Aí a mesma coisa, ter o mesmo grau de tensionamento tantos dias sem assédio.
Então, a NR5, lá atrás, eu começo falando da NR5, traz isso. Quando a gente vem para a NR1, é para falar de saúde mental. O que vamos combinar é extremamente importante. Estamos num dos países mais ansiosos do mundo. Existe uma pandemia aí, que é do macro contexto global, e a gente fala de tecnologia muito causada por esse mundo que muda rápido, com tecnologias, excesso de informação, isso é no macro. E quando vai para o contexto do Brasil, estamos aí, estatisticamente, somos uma das populações mais ansiosas. É verdade, isso é estatística. Então, significa que aqui, provavelmente, vocês que estão me assistindo, você, Silvio, e eu lido, seja no nível interno da minha empresa, de pessoas que estão num lugar de vulnerabilidade, com crise de ansiedade, que eu preciso levar tão a sério, seja ansiedade ou qualquer outra questão, burnout, ou que seja, quanto uma questão física, material, ergonômica, como também quando a gente lida no contato com o público, e aí quando a gente trabalha em eventos, de olhar que isso vai adentrar esse pedido de ajuda que as pessoas chegam, que não é só medicamentoso necessariamente. Então, é um tema que é complexo. E quando a gente fala de risco psicossocial, a gente começou aqui também falando de quem dirige um carro, é diferente de quem está no atendimento ali no front com o cliente, é diferente de quem está no ar-condicionado. A gente precisa entender quais são as pressões que cada um desse vive, quais são as vulnerabilidades que cada um vive, quais são as inseguranças que cada um vive, para começar a destrinchar. O que é que a gente consegue entender que no dia a dia daquele colaborador pode ser risco que a gente precisa mitigar. Obviamente, tem algo que é uma externalidade, que seja do negócio, uma pessoa que está exposta a atendimento ao público, tem várias outras camadas de insegurança psicológica no dia a dia que a gente precisa olhar para dentro para saber como é que a gente cria aí mecanismos robustos de proteção e de cuidado com esse colaborador, de entender até onde ele vai. Eu estou autorizada a pedir ajuda, como é que você cria protocolos internos para ter aí essa barreira. Obviamente, uma pessoa que está num cargo alto, sob pressão e grandes responsabilidades dentro do ar-condicionado também vai viver uma outra complexidade. Momentos da empresa, né? Então, momentos de mudança, momentos de downsizing, momentos de cobrança de meta, tudo isso tem que ser levado em conta para a gente conseguir ter para dentro mecanismos, protocolos, políticas. E aí eu sempre digo que saúde mental vem para um lugar que muita gente já começa a dizer, vira um especialista da noite para o dia. Eu acho que ninguém vai ser especialista da noite para o dia. Então, vendendo uma falsa promessa, até porque é o seguinte, se a gente até o próprio indicativo, que lá atrás pediram 1 ano para se ajustar, e eu acho isso uma conversa super saudável, que são as empresas dizendo, tá bom, é saúde mental, queremos, mas me ensina como fazer. Me traz aqui o que é que eu preciso ter passo a passo, os mecanismos que eu preciso ter, os programas, e eu acho que essa visão programática é extremamente importante, que programática não é a pontualidade de uma palestra, mas como é que isso cria, tem robustez e musculatura dentro da empresa, em que dimensões e que indicadores eu monitoro, e qual é a minha obrigação enquanto colaborador de endereçar esses temas que vão chegar para mim, que eu tenho obrigação agora como saúde mental de endereçar. Entendendo também até onde vai a empresa, o que é do indivíduo e o que é do Estado. Então, eu achei muito bacana, assim, foi ruim no sentido de tá chegando tarde o cuidado com saúde mental, a gente precisava já estar monitorando isso, as empresas já estarem se responsabilizando, mas, por outro lado, achei bacana a maturidade do ecossistema de parar, bora se organizar e saber como anda, mas eu acho que ainda tem um lugar muito do plug and play, né, que é tipo, vou deixar uma psicóloga, minha psicóloga, estou com teleatendimento, não é só isso, isso vai estar a serviço de quê para quê? Até onde vai a responsabilidade do empregador? Até onde vai algo que seja do colaborador, que vai entrar por um funil de INSS, endereçamento aí de um outro lugar de cuidado, porque é o macro contexto externo do colaborador, que quando chega para mim, eu tenho como endereçar. Mas como? Até onde vai? Onde é que se isola? Eu acho que tem muita coisa ainda em construção, mas basicamente eu acho que aqui a gente já tem uns indicativos de como a empresa começa a olhar esses mecanismos de gestão e de cuidado com o colaborador. Eu realmente, o que me preocupa nisso, Ana, é exatamente, eu li, né, a NR1, e para quem não é do setor, né, como é o meu caso, eu achei que ela abre um espaço muito amplo, assim, para, por exemplo, o empregado tomar alguma ação contra a empresa. E qual que é a minha preocupação? É saber exatamente o que é um problema psicológico do empregado, suas questões pessoais, e que é um problema realmente em função da posição dele dentro da organização. E, na minha visão, existe uma articulação entre as duas coisas, e é por isso que eu fico bastante preocupado com essa norma e como que isso vai ser implementado. Mas, para você, isso é bem claro, do que fazer, como fazer. Tem coisas que, por exemplo, eles falam, uma coisa que é mandatória, que é o lugar que a gente está batendo na tecla, e que uma pesquisa que um parceiro nosso fez recentemente e trouxe, que pouca gente está olhando. Está muito claro lá, você precisa ter um programa de prevenção e combate a assédio.
Sim. Então, quando a gente fala, isso é tangível. E quando a gente fala de programa, uma vez por ano a gente faz uma palestra. Não é. Programa precisa ter musculatura. Programa precisa ter política, precisa ter governança e precisa exatamente ter aí uma construção de cultura para todo mundo entender o que é o letramento, saber como agir, e isso ser algo, inclusive, em avaliação de performance. Inclusive para ser desenvolvido nas lideranças, essa consciência do que é, até onde vai o assédio, que também essa mesma questão que a NR1 passou, também se a gente viveu com assédio. Uma explosão aí de caso de assédio moral, e quando a gente tiver um conflito mal resolvido, eventualmente pode virar um assédio, ou era uma cobrança, né? Ou eram situações de cobrança mal feita. Então, assim, isso também passou pela cabeça e pela realidade das empresas. Agora tudo é assédio. Muita coisa vai ser assédio e má gestão disso. Muita coisa também foi um lugar dessa falta de letramento, dessa falta de conversa enquanto sociedade, de entender o que cabe no ambiente de trabalho, o que pertence à cobrança, o que é um conflito, o que é falta de respeito e o que é uma cultura assediadora, né? Acho que você está certíssimo quando você coloca. É preciso conversar exatamente, ter protocolos, ter mecanismos e chamar o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho para uma conversa muito madura para a gente entender o que é externo, o que é endereçamento de uma doença psicossocial que vai ali para o INSS, o que é também oriundo no ambiente de trabalho, que é assedioso e que é tóxico e que não tem esse mapeamento de riscos. E essa preparação toda da empresa, com todos esses elementos que você está falando, a Livre de Assédio ajuda a empresa a fazer isso? Sim, a gente trabalha com essa instalação dos programas, então a gente tem um lugar que vai do diagnóstico, da construção de políticas e da construção do programa e execução desse programa também, se for o caso. Então, a gente diz que é muito frustrante para a gente quando chegam, eu só quero uma palestra porque a gente levou multa do Ministério Público e agora eu sou obrigada. Eu fiz que pena, porque se tivesse um programa, provavelmente você teria até uma multa menor ou até isolamento da situação. As pessoas precisam entender que programática, quando é um programa, quando isso toma essa robustez na empresa, isso é segurança jurídica também. Você está num outro lugar de articulação e conversa com o fiscal do trabalho. Não, claro, isso reduz os riscos jurídicos e, consequentemente, os riscos econômicos da empresa. Para mim, acontece, Ana, de eu ser chamado para fazer um workshop de liderança, e quando eu começo o workshop, eu descubro que eu fui chamado porque houve um caso de assédio moral dentro da empresa, e, na verdade, eles estão precisando aprender como que dar feedback, como se comunicar melhor e tudo mais. Eu sou pego de surpresa, né? Porque até então ninguém conversa comigo qual foi o evento que realmente fez com que eles achassem que precisassem de um treinamento de liderança, porque também tem isso, a empresa acaba se sentindo constrangida de comunicar, até mesmo para um fornecedor, qual é a raiz real de um problema que ela acha que vai resolver com o treinamento de liderança. Então, é uma situação que realmente as empresas precisam aprender a falar, e como nós conversamos no começo, né, precisamos aprender a falar de todos os assuntos de uma maneira apropriada, mas se nós não conversarmos, fica difícil da gente achar a solução. Eu acho que tem uma coisa que você traz que é muito interessante, que eu acho que seja qualquer situação que a gente vem que lida com complexidades, né? Porque não estamos falando de uma conta que 2 mais 2 igual a 4, está falando de relações humanas, enfim, complexas, situacionais, muitas vezes, mas, assim, dar nome às coisas é extremamente importante para você endereçar complexidades. Então, quando está difícil dar um nome que fica, olha, isso aqui é um risco de se tornar um assédio moral, isso aqui eu não estou com um olhar para assédio moral, mas essa, sei lá, a liderança é o jeito dele, são os valores da empresa, ele não está aderente à cultura, fica mais complexo de você trazer uma solução e conseguir endereçar o problema e até mensurar, né, qual foi o resultado disso. Então, dar nome às coisas é extremamente importante para endereçar complexidades. Sim, sim. Para mim é interessante, até complementando isso, ou colocando melhor do que isso, colocando algo adicional. Quando eu comecei a trabalhar como coach e comecei a treinar executivas, o que eu percebi de maior problema é que elas não reconheciam a perversidade no ambiente de trabalho. Então, eu tinha que chegar para elas e falar, olha, na verdade, o seu chefe ele não é inteligente, ele está sendo perverso, está sendo maldoso com vocês, e precisa aprender a se defender disso. Então, eu percebo que alguns temas são tabus na empresa, não se fala muito sobre isso. Tanto é que eu uso muito um livro que eu procuro falar para as pessoas lerem, que se chama Ponerologia, Psicopatas no Poder. Então, esse livro, eu falo assim, olha, é fundamental, principalmente para as executivas lerem, para elas entenderem como que é o ambiente de trabalho, no sentido de que, olha, como todo ambiente empresarial é um ambiente de poder, ele atrai pessoas com esse tipo de patologia. Então, você precisa aprender a reconhecer e também o que fazer para lidar com
com isso. E eu gosto muito do livro, porque o livro ele coloca um papel fundamental das mulheres lá no final do livro para resolver esse problema na sociedade. Então, eu recomendo, vou deixar um link aqui para as pessoas lerem, para entenderem que tudo isso que nós estamos falando tem um fundo de perversidade que você precisa conhecer e aprender como lidar com isso. Eu super endosso, tá? Eu acho que isso é um ponto que é muito importante e que bom a gente estar nesses fóruns falando disso, né? E entender que sim, também, né, tem um livro Mentes Perigosas também, que eu acho que é um dos primeiros que fala sobre isso. Aqui embaixo também, pessoal. O meio corporativo é um meio que atrai muita perversidade e são pessoas que sobrevivem muito bem. Psicopatas sobrevivem bem. Narcisistas também. E é importante as pessoas entenderem isso, que as pessoas não são mais inteligentes, é o contrário, elas compensam a falta de inteligência com o poder, então elas vão atrás do poder. Então, é por isso que um Congresso Nacional, os meios políticos são muito atrativos para essas pessoas, mas as empresas também são estruturas de poder, então elas atraem essas pessoas para o seu meio. Então, assim, eu acho interessante no livro Ponerologia, porque o Andrei Lobatchensky, ele fala de maneira muito clara, olha, são poucas pessoas, mas elas fazem um estrago desgraçado. Então, assim, toda a sociedade tem que estar atenta, porque, assim, da mesma forma que você não fica bravo com um autista ou bravo com alguém que tem uma doença, uma paralisia cerebral, você não vai ficar bravo com o cara que é psicopata. Você precisa dizer para ele, olha, você tem uma doença, isso aqui precisa ser tratado, e, acima de tudo, você não pode liderar ninguém, muito menos escrever livro. Então, assim, é justamente ter essa noção de qual é o nosso papel para a gente poder fazer um trabalho permanente de sanear a sociedade dessas pessoas, que sempre vão existir, mas se a sociedade estiver atenta, a gente vai conseguir criar as condições muito melhores, inclusive para um trabalho como a livre de assédio, ser aceita nas empresas, né? Eu acho que você traz uma coisa que é bem interessante, né? Que a gente fala, inclusive, das vulnerabilidades e os marcadores sociais, né? Quando a gente fala disso, por exemplo, você falou aqui de neurotipia, por exemplo, uma pessoa que é autista, você vai ter pessoas com TDAH também, aí a gente vai poder falar de gênero, vai poder falar dos marcadores de raça, marcadores de origem social. A gente passou por um momento nas empresas que virou uma pauta, e muitas vezes no SG cobrado até de investidor, que a gente tivesse essas políticas afirmativas. Sim. E aí você trazendo nesse lugar tão bacana da gente trazer aqui, conversar sobre esses meandros do poder corporativo, muita gente se arvorou disso para fazer a grande máscara do grande líder, e por trás eram extremamente perversos com as estruturas internas e com seus colaboradores e colaboradoras. Então, foi uma coisa que foi, assim, para mim, muito marcante, o gaslighting, né? E quando você via no LinkedIn, grandes lideranças, grandes entrevistas dizendo, sou eu que estou fazendo tudo isso por esse grupo. E aí, quando você olha, é justamente o mecanismo do narcisista e do psicopata, essa grande projeção externa de dizer que é isso, criar esse invólucro, mas quando você olhava para dentro, não é dizendo que teve muita gente boa, muita gente que fez muita coisa boa, estava uma equipe em frangalhos. É verdade, é verdade. Geralmente eles pegam, né? Se você há de concordar comigo, desculpa só te interrompendo, aquelas pessoas que são mais imbuídas de propósito, mais verdadeiras e que são realmente fazendo aquilo ali de uma forma fidedigna e com intencionalidade, muitas vezes sofrem até de burnout, porque estão ali querendo trabalhar, entregar, e uma liderança que está indo para uma agenda completamente estranha e manipuladora, essa pessoa que pode realmente adoecer. Não, sem dúvida. E é isso que as pessoas não entendem, que nós aguentamos um certo nível de maldade, depois da qual a gente começa a adoecer. Então, você precisa saber, primeiro, como identificar uma coisa que é perversidade, não é inteligência, não é porque o cara quer ganhar dinheiro apenas, não, o cara está sendo perverso. E segundo, o que fazer, tanto para se proteger, e acima de tudo, eu vejo o seguinte, que as pessoas não têm muita noção de qual que é o seu limite, ainda mais numa sociedade que todo mundo é excessivamente materialista, então não por causa do dinheiro, se submetem a uma série de questões, ela não consegue perceber, olha, já passou o seu nível de tolerância à maldade, e você, às vezes, não tem poder para tirar a pessoa que está acima de você ou que está numa certa condição, você tem que se afastar realmente, só que, em função de todas as consequências, inclusive econômicas, do que isso pode acarretar, é que você tem uma série de problemas muito graves acontecendo com cada indivíduo. Então, é um problema que eu reputo como sendo sério, justamente pelo fato de ser um tabu. Então, assim, olha, a gente tem que conversar sobre isso, a gente precisa entender que existe perversidade dentro das organizações, e assim, como eu falei, são poucas pessoas, mas que causam grandes prejuízos, que nós precisamos estar sempre muito, muito atentos. E me diz uma coisa, Ana, assim, falando um pouquinho sobre... Bom, até foi interessante que na pré-entrevista você falou do seu sotaque, né? Mas a sua base é aqui em São Paulo, né? Sim, eu moro em São Paulo, a Livre também tem aí
uma unidade no Rio de Janeiro, a gente atende vários estados do país, inclusive presencialmente, que a gente tem equipe que legal. Uma forma de escalar impacto, né? Você atende o Brasil inteiro, então? Agora mesmo, final de semana, que eu estava no Rio Grande do Sul. Que legal. Né? A gente tem as diferentes verticais de negócio, né? Sim. E claro que o online ajudou muito a gente a chegar a dar treinamento no Brasil inteiro, entender do Oiapoque ao Chuí, mas também operacionalmente a gente consegue, já atende Maranhão, né? Pelo Grupo Equatorial, Pernambuco, nem se fala Bahia, agora no Rio Grande do Sul, Distrito Federal. Então, a gente tem aí várias intervenções de impacto na nossa história e amém, a gente consegue escalar também a partir do capital humano, que a gente não pode esquecer de falar tanto de tecnologia, né, Silvio, mas também capital humano preparado, alinhado aos valores, com capacidade de operação. É uma coisa que a gente conseguiu desenvolver ao longo do tempo e a gente está muito feliz com isso. Mas eu estou baseada em São Paulo, gente, aqui sotaque, você sabe, não larga. Não tem como. Mas, assim, me diz uma coisa, assim, quando a gente fala do setor de recursos humanos, a gente fala muito sobre os desafios, né, que vão desde a resistência cultural e, é claro, essa necessidade de inclusão. Como é que a sua experiência em gestão de mudanças e pesquisa de mercado informa as soluções que a Livre de Assédio oferece para superar esses obstáculos, principalmente de cultura, né, e de necessidade de inclusão? A gente tem um termo aqui na Livre que a gente fala de mapear aliados e hackear sistema. Então, a gente conseguiu entrar em ambientes que eram reativos ao tema diversidade por meio do assédio e vice-versa. Então, o diagnóstico de entender aquele momento da empresa, a linguagem que se adequa e a dor daquela empresa naquele momento, que pode ser um compliance, não tem problema nenhum. Sim. Mas disso daí, fazer algo maior para transformação de carreira, de cultura, é extremamente importante. Então, a gente sempre diz que é uma oportunidade, quando crises são grandes oportunidades, se a gente souber fazer uso e tiver estratégia e método. Então, para a gente é muito importante entender que, assim, dados internos e externos, seja o que for, para a gente ajuda a entender o macro contexto, mas também a gente precisa entender qual é a dor daquele aliado, que vai ser extremamente importante para a gente conseguir fazer programáticas de novo. É uma dor para a gente quando a gente é acionado por causa de uma multa. A gente não quer que isso aconteça, até porque quando a multa aconteceu, já deixou tanto estrago. Porque realmente a nossa missão de vida é criar espaços onde exista segurança, onde exista liderança positiva, onde a gente dá esse ferramental para as organizações e para as lideranças, que é extremamente importante, que eu estava dizendo, dados sim, macro, micro, mas também ter estratégia de mapear quem são seus aliados e a dor da empresa para que isso funcione. E esse mapeamento, você está falando que as crises são grandes oportunidades, e claro, mas o ideal seria que a pessoa já entrasse na crise preparado ou até pudesse evitá-la. O trabalho de vocês pode ser preventivo também, quer dizer, vocês fazem um diagnóstico e desse diagnóstico vocês conseguem dizer, olha, existem tais riscos, a gente teria que mitigar para evitar uma eventual crise? Com certeza, a gente tem nossa matriz de vulnerabilidades, que faz parte da metodologia da Livre de Assédio, que a gente quer trabalhar com prevenção, entendeu, Silvio? Então, para a gente, quando a gente fala da nossa matriz, da nossa metodologia, a metodologia de aprendizagem, do desenho dessas soluções, e também, quando a gente fala de protocolos, isso vai para um lugar que a gente tem que diagnosticar para escalar, porque senão escala errado. Então, isso para conseguir encontrar qual é o formato que a gente entra de forma certeira, eficiente, com base na nossa tecnologia, na nossa metodologia, e, de novo, é preventivo, o foco da gente é prevenção. Então, claro que a educação vem a serviço, às vezes, de uma punição, de uma multa, de uma crise, mas o que a gente gosta é de olhar para um lugar do tipo, isso aqui é uma oportunidade de prevenção, de deixar um lastro cultural, de deixar governança, para cada vez mais você conseguir o turnover ser reduzido, que aí você vai para os ganhos colaterais. Quem entrar no onboarding já começar a se aculturar dentro de um lugar que é o desejado, isso é uma construção que deixa aí legado, né? Não, sem dúvida. E quando eu vi que você atende grandes empresas, mas qual é o porte mínimo da empresa para poder usar o serviço de vocês? Tem algum porte mínimo ou não? Vocês conseguem atender também startups, empresas menores? A gente tem nossos infoprodutos que tornam muito mais acessível, e não é porque é um infoproduto, de novo, que a gente não tem a visão programática, então a gente traz soluções também que são bem ajustadas à realidade de quem está como startup, como uma empresa menor, né? Eu digo que a estratégia da gente para essa vertical aqui é exatamente você conseguir trazer o que a gente aprendeu com as grandes empresas, que tem aí mais verba, mais recurso, e tornar isso acessível para empresas que não têm tanto recurso assim, né? Então, isso é uma outra vertical de produto da gente, que a gente vai para esse lugar porque é justo. Se a gente sonha com um mundo sem assédio, esse assédio também não pode acontecer em qualquer seja
o tamanho de organização e de empresa. Mas a gente também tem uns programas que aí focam em empresas com mais de 100 funcionários, então é como se a gente fosse um híbrido escalável, entendeu? Para a gente poder conseguir ter esse endereçamento dessa dor coletiva do ecossistema de empresas. Sim, sim, é porque às vezes as pessoas imaginam que esse tipo de problema somente acaba afetando um certo porte de empresa, até pelos ambientes, enfim, pela forma, pelo gigantismo das operações. E, na verdade, desde uma startup, você já tem que pensar nessas questões com responsabilidade e, claro, e tomar ações para criar, desde o início, uma cultura que seja saudável, né? Exato, veja, se a gente em eventos hoje, quando você vai entrar num evento, você tem um monte de licença, você tem que ver se, teoricamente, né, para você ter uma segurança jurídica, o funcionário tem que usar EPI naquelas funções que cabem. Isso já está incorporado na realidade do dia a dia. Se vai trabalhar na montagem, eu estou usando o exemplo de evento, porque é uma coisa que tem seu desafio, de monta, desmonta, cada vez num lugar, teoricamente. Mas vai trabalhar no dia do evento, não precisa de EPI, mas precisa ter atestado de saúde ocupacional. Isso já está introjetado na linguagem, seja qual for, por exemplo, vou contratar um funcionário, eu já tenho o meu enxoval de documentos que eu preciso ter para ver que ele está apto ali para, né, exercer a função ali que eu estou determinando. É a linguagem de você entender que as pessoas vão precisar saber o que é assédio, se acontecer, a quem eu reclamo, como eu ajo, como também entra agora em R1 e os riscos psicossociais, vai passar a ser realidade. Aí o que acontece é que algumas empresas já olham desde o desenho e suas estruturas e processos, outras vão esperar, de repente, ter aí está exposto a um risco maior para poder tomar providências. Não, sem dúvida. E quanto menor a empresa, você já começa com as pequenas regras assim que você pode criar de acordo com a cultura que você quer ter na empresa. Quanto mais saudável, melhor. Menor os riscos de quando a empresa crescer com alguns problemas culturais que é sempre mais difícil depois que a empresa cresce de resolver. O gasto é maior, é mais complicado pela quantidade de pessoas e pior, né? Às vezes a pessoa que está causando problemas está numa posição que ela gera muito dinheiro, que ela é estratégica, aquela coisa toda, né? Então é importante começar certo, né? Exatamente, é o operacional, né? Quem está ali no nível operacional, principalmente técnico operacional, que é extremamente importante ali, muitas vezes é o desafio. Mas tem oportunidades, desde que a gente não seja um psicopata, é a forma que você vai trabalhar essa liderança e aposta, investe nesse asset humano que você tem, né? É verdade, é verdade. Renato, olha, nós estamos completando quase uma hora aqui, foi muito rápido conversar com vocês, eu tenho mais algumas perguntas para te fazer, mas eu vou aproveitar esse momento para convidar quem está nos assistindo a se inscrever aqui embaixo para assistir a Conversa Controversa. Daqui a pouco eu vou fechar o sinal, a Conversa Controversa é uma sessão do nosso podcast reservada aos assinantes, que é quando a gente conversa sobre temas um pouco mais polêmicos que nós não deixamos aberto ao público. Então fica o meu convite aqui embaixo, um link para você se inscrever e ter acesso à Conversa Controversa não apenas com a Ana, mas também com todos os nossos 129 convidados anteriores. E, Ana, eu queria agora falar um pouquinho sobre a importância e o papel da liderança feminina em todas as questões de segurança psicossocial e de assédio. Olha só, tradicionalmente, se você for olhar a questão do acolhimento, e aí a gente vai para o viés, e eu luto todo dia porque eu acho que isso é uma função de homem e mulher. Sim. Mas, tradicionalmente, você tem um lugar que os acolhimentos, vamos colocar assim, eram depositados na figura feminina. Sim. Então, é um lugar que, inclusive, às vezes até é ruim, porque existe um lugar que automaticamente essa mulher vai acolher o erro, automaticamente ela vai ser melhorzinha, ela vai ser mais humana. E tem gente, obviamente, que em algumas situações faz mau uso disso, cria uma expectativa errada, porque se você é mulher, você vai cobrar, você vai esperar resultado igual. Talvez a forma seja diferente, até pela forma como a gente foi construída no mundo patriarcal, que existe esse lugar onde a gente foi mais estimulada a ouvir, estimulada a cuidar. E o convite aqui, Silvia, que seja estendido de novo. Eu falei de uma liderança masculina que me inspira, que tinha esse lugar de construção, performance e empatia. Então, isso é possível para os homens também. Agora, quando a gente entra num lugar, que aí a gente vai para as estatísticas aqui, assim, gente, hoje a população brasileira é majoritariamente feminina, mas a gente ainda não está nos cargos de poder, né? E você conseguir ter um lugar onde você consegue furar essa bolha, né, e ter mais mulheres nesses lugares vai ajudar também até essa troca do tipo que a gente está conversando aqui. Isso aqui, onde eu fui induzida a ter a vida toda por um papel de gênero que me colocaram, também nesse lugar que eu estou de poder e de influência, eu vou te ajudar, homem, a ter também, vou cobrar a ter também. Porque isso, inclusive, é um lugar que a gente está lidando aí com conflitos geracionais, gerações novas que esperam essa humanidade
dos líderes. Então, as trocas são sempre um lugar tão potente para transformação e para ganha-ganha, que eu coloco o lugar da liderança feminina, ainda que eu diga que exista muito estereótipo, né, muito papel de gênero colocado, mas extremamente potente e importante. Seja por um lugar da gente entender que é justiça, né, no final das contas, como é que você vai lutar contra os números? Sendo as mulheres a maioria da população, com maior número de horas de estudo, né, e ainda ganhando menos e menores lugares de poder, uma hora esse número vai pressionar, você vai ter que lidar com esse ponto. E ainda ao mesmo tempo, a grande oportunidade da troca de ter líderes homens cada vez mais humanos nessas trocas aí de ter ambos convivendo num lugar de igual influência. Eu acho que principalmente uma cultura brasileira, que eu acho que é uma cultura ideal para a gente criar modelos para isso, né? Eu vejo que o Brasil é um país muito aberto para que a gente possa compreender realmente o papel de cada um, enquanto que essas questões de gênero realmente não fazem tanta diferença quanto às vezes a gente é colocado a pensar. Então, eu acho que é uma cultura que permite isso, mas que precisa de um trabalho. Não vai acontecer se ninguém fizer um trabalho consciente para isso. E, Ana, como eu falei para você, o nosso público aqui é formado principalmente por executivos, mas é claro, nós temos uma preocupação muito grande também com os jovens que querem ser executivos. Eu queria que você falasse um pouquinho, já aqui terminando essa primeira etapa do nosso podcast, quando alguém olha para você, vê toda essa sua assertividade, o que você construiu com a livre de assédio e tudo mais, que orientação você daria para alguém que quisesse construir uma carreira tão bem-sucedida quanto a sua? Obrigada. Eu acho que vou trazer da minha história, cada história é uma história, mas o que eu acredito que fez muita diferença foi a curiosidade para mim. Sim. A curiosidade e o lugar da coragem de testar o novo, de me aventurar ao novo, principalmente no começo da minha carreira. De novo, eu trazia um lugar de culpa, assim, nossa, eu fiz 2 formações generalistas, como eu perdi tempo. No final das contas, as 2 me ajudaram muito para o mundo hoje, que muda tão rápido que você precisa pegar o quê? Ferramentas para fazer acontecer e conseguir entender cenário. Então, essa é a minha história. Nada contra, você precisa se especializar, estudar, claro, não estou colocando isso. Mas na minha história, eu acho que foi a curiosidade, a vontade de me testar. Então, me testei muito. Eu fiz papéis diferentes, eu trabalhei em indústrias diferentes. Isso me deu um repertório extremamente importante. E hoje a gente pega uma geração, sem querer estigmatizar, que é um dos trabalhos da Livre que a gente faz também, é falar com todo respeito à nova geração de trabalho, mas como tudo tem luz e sombra, vamos colocar assim, que muitas vezes está numa ansiedade. E essa ansiedade, na verdade, é bacana se bem conduzida, principalmente se você for para o lugar do vou pegar a experiência, vou aumentar meu repertório. Isso aqui até pode ser a tarefa operacional que seja. Eu vou colocar um olhar que isso aqui vai servir para mim mais na frente, até para dizer, vou fazer diferente, entendeu? Porque isso aqui não dá resultado. Então, eu acho que isso é extremamente importante para o começo da carreira. E também as relações. Eu acho que uma coisa que é muito importante a gente saber, né, Silvia, a gente sabe, que eu acho que é o aprendizado das gerações antigas. Sair deixando porta aberta é a melhor coisa que tem. A gente vive uma época agora que a gente fala de trabalho tridimensional, né? CMO, CFO, CTO, onde a pessoa atende várias outras empresas. Isso vai ser um modelo crescente aqui. Não vou entrar na crítica, no prós e contras, mas que é uma realidade que a gente está lidando. Quanto mais... E a sua reputação enquanto profissional. Entendendo que você, quando é jovem, vai errar. A gente segue errando, enfim. Mas a reputação e a índole é uma marca que você deixa, que mais na frente o mundo pode mudar como for. Você vai voltar a cruzar com essas pessoas. E, assim, é um recado que eu deixo para a nova geração. Índole, repertório, reputação. Deixe portas abertas. Você nunca sabe quanto você vai precisar de novo dessa empresa, de um referral, de um endosso, ou vai voltar a trabalhar com essa pessoa. É verdade. Inclusive, reforçando a sua ideia aqui, eu sempre digo para os executivos, mas também para quem é jovem, né? Olha, não é tão difícil assim você resolver um problema. O difícil é você costurar as soluções. E por costurar as soluções, entenda, deixar todas as pessoas envolvidas de uma boa luz por causa disso, porque o tempo passa e pode ser que aquela pessoa que você tratou mal, que você resolveu um problema e colocou ela numa luz ruim, você vai precisar dela daqui a 10, 5, 10 anos. E tudo isso, você vai ver como é importante você manter tão bem quanto possível as relações que você constrói ao longo da sua carreira. Então, excelente recomendação sua, Ana. Eu vou fazer um paralelo. Tinha um livro que a gente lia do Marshall na faculdade, que falava tudo que é sólido se esvai no ar, né? Sim. E aí a gente vive muitas das realidades líquidas, etc., né? Indo para um lugar que essa percepção que tudo é muito começa fácil,
vai embora fácil, de um lugar dessa tecnologia que traz isso, esses talentos efêmeros, enfim. Sim. E é uma grande falácia, né? Que eu digo assim, que você está vendo aqui na frente, você não sabe que tantos seguidores, se for uma construção de um produto bacana, né? Porque você pode acabar esse Instagram hoje e fazer um redesenhar da carreira, a gente vai viver muito, né? A gente vai viver mais de 100 anos. É verdade. Isso tudo você pode começar a detonar, revisitar, repivotar, você pode usar o que for, pode redesenhar sua carreira 1000 vezes. Agora, reputação é uma coisa que, por mais que a gente veja estratégias de RP, que você veja pessoas aí redesenhando, comprando reputação na base do dinheiro e do poder, né? Uma coisa quase psicopática, essa causa para poder mostrar, corrigir. Existem estratégias, né? Pessoas especialistas nisso. Mas você pode até conseguir, mas vai ser um preço muito alto. Melhor você considerar, esse é o recado de vovô e vovó, né? Saia deixando a porta aberta, com uma boa impressão, porque isso é atemporal. E é assim, importantíssimo isso que você está levantando, né, Ana? Porque eu, na minha experiência, assim, eu vejo o seguinte: uma pessoa ela consegue fazer muita coisa errada ou escondida, até mais ou menos, não sei lá, vou chutar aqui um número impreciso, uns 40 anos, vamos dizer assim. Depois disso, todo mundo sabe quem você quais são as suas qualidades, se você é realmente uma pessoa honesta ou não. Então, assim, é importante você realmente construir a sua carreira baseado na sua reputação. Então, erros todos nós cometemos, mas uma coisa é você cometer um erro porque você quer acertar. Outra coisa é você ser uma pessoa perversa que quer fazer errado mesmo. Então, assim, procure realmente desenvolver sua moralidade, entender que o mundo, apesar do que a gente vê de tantas pessoas fazendo coisas erradas aí, isso não é o mundo. O mundo não é só isso. A maioria das pessoas, na verdade, procura acertar e procura fazer as coisas da forma correta. Então, realmente, os jovens, se eles quiserem ter uma carreira longeva e com o sucesso da Ana, procurem realmente essa curiosidade e, acima de tudo, fazer as coisas dentro da moralidade, dentro do caminho correto. Ana, eu vou fechar agora aqui o sinal para o pessoal que está nos ouvindo aqui no YouTube, principalmente. Eu queria agradecer muito, olha, foi 1 hora que passou aqui voando, e agradecer muito a sua assertividade. Realmente você tem uma personalidade incrível e que realmente fez muita diferença aqui para a gente aprender muito sobre esse tema, que eu sei que é muito mais complexo, muito mais amplo do que a gente conseguiu cobrir aqui em apenas 1 hora, mas eu não poderia deixar de agradecer muito pela sua presença aqui no podcast do canal O Executivo. Muito obrigado. Eu que agradeço também, achei um prazer. E obrigada por trazer esse assunto com esse olhar tão estratégico e até da oportunidade de quem nunca tinha parado para pensar, para dar nome correto às coisas e achar o ferramental correto, saber que existe um caminho, Silvio, que isso é o espírito do tempo, a gente vai ter que ter conversas complicadas, endereçar de forma assertiva complexidades, é isso, é o espírito do tempo. Não tem dúvida, eu também concordo, acho que apesar da gente querer sempre explicar a complexidade para as pessoas, não pensem que é simples. A gente explica, mas a complexidade não deixa de existir. Então, quero agradecer muito a você que nos acompanhou aqui no podcast do canal Executivo. E semana que vem, quinta-feira, mais um episódio. E fica novamente o convite para você continuar na conversa controversa, que eu vou começar agora com a Ana Adobati. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos quinta-feira que vem, às 19h30. Ana, agora nós começamos aqui na conversa controversa. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é justamente sobre essa questão da resistência cultural ao ESG. Há quem veja as iniciativas de inclusão e ESG como custos, não investimentos. Como avaliar os riscos reais versus os benefícios a longo prazo para as empresas?